A Groenlândia, a maior ilha do mundo, é um território autônomo da Dinamarca, situado no extremo norte do planeta. Com uma área de 2.166.086 km², sua geografia é dominada por vastas camadas de gelo que cobrem cerca de 80% de sua superfície. Essa imensidão gelada, que chega a ter 4 km de espessura em algumas regiões, confere à ilha uma paisagem única e desafiadora. A população da Groenlândia é estimada em aproximadamente 56 mil habitantes, distribuídos principalmente ao longo da costa sudoeste, onde o clima é relativamente mais ameno. A capital, Nuuk, abriga cerca de 1/4 da população total e serve como centro político e cultural do território. A história da Groenlândia é marcada por diversas ondas de colonização e imigração. Os primeiros habitantes chegaram há cerca de 5.000 anos, originários da Sibéria, estabelecendo-se na região e dando origem a culturas como a Paleo-Esquimó, a Dorset e, mais tarde, a Thule, esta última por volta de 1200 a.C. Por volta de 982, exploradores nórdicos, conhecidos como vikings, chegaram à ilha, estabelecendo assentamentos que perduraram por cerca de 450 anos, até seu desaparecimento por volta de 1450, possivelmente devido a mudanças climáticas e outros fatores. Em 1728, o missionário norueguês-dinamarquês Hans Egede fundou a cidade de Gottorp, atual Nuuk, estabelecendo uma colônia dinamarquesa na região. Ao longo dos séculos seguintes, a Groenlândia passou por diversas transformações políticas e sociais, incluindo a transição de colônia para território autônomo da Dinamarca em 1979, com um governo próprio e parlamento. A economia da Groenlândia é predominantemente baseada na pesca, que representa cerca de 95% de suas exportações. Além disso, o território possui vastos recursos minerais, incluindo metais de terras raras como neodímio, praseodímio, disprósio e térbio, essenciais para a fabricação de dispositivos eletrônicos e veículos elétricos. Estudos recentes indicam que a Groenlândia também possui reservas significativas de cobalto, grafite, lítio e níquel, fundamentais para indústrias em crescimento, como baterias e veículos elétricos. A localização estratégica da Groenlândia, situada entre a América do Norte, Europa e Rússia, torna-a um ponto de interesse geopolítico. As mudanças climáticas têm facilitado o acesso a essas riquezas minerais e a navegação pelo Oceano Ártico, aumentando a relevância do território no cenário internacional. Culturalmente, a Groenlândia preserva tradições inuites, com destaque para a arte, música e festivais que celebram sua herança. O Museu Nacional da Groenlândia, localizado em Nuuk, exibe artefatos históricos e culturais que narram a rica história do povo groenlandês. A paisagem da Groenlândia é marcada por fiordes impressionantes, montanhas cobertas de neve e icebergs que flutuam em suas águas. Durante o verão, o fenômeno do sol da meia-noite proporciona 24 horas de luz solar contínua, enquanto no inverno, a aurora boreal ilumina o céu noturno, oferecendo um espetáculo natural de cores e formas. A Groenlândia continua a enfrentar desafios relacionados às mudanças climáticas, que afetam seu ecossistema e modos de vida tradicionais. No entanto, sua resiliência e capacidade de adaptação são evidentes na preservação de sua cultura e na busca por um desenvolvimento sustentável que equilibre tradição e modernidade. Groenlândia, terras de gelo, vidas de aço. Na vastidão branca do norte do planeta, existe uma terra onde o tempo parece congelado e o horizonte se estende em silêncio absoluto. A Groenlândia, a maior ilha do mundo, repousa sob um manto eterno de gelo. Sua geografia é um tributo à força bruta da natureza, um território que molda seus habitantes com a mesma frieza que esculpe seus fiordes e montanhas cobertas de neve. Este é um lugar onde o inverno não apenas domina, mas define, onde o frio não é apenas uma estação, mas uma condição existencial. A Groenlândia cobre uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e mais de 80% de sua superfície está coberta por uma camada de gelo com milhares de metros de espessura. No centro da ilha, o manto de gelo é tão denso que deforma a crosta terrestre abaixo dele. No inverno, as temperaturas nas regiões interiores podem atingir 60 °C, e mesmo nas áreas costeiras, raramente sobem acima de zero. Durante meses, o sol desaparece completamente do céu
mergulhando cidades e vilarejos em uma noite interminável. É o chamado inverno polar, quando a escuridão e o frio se unem para testar a resistência de tudo o que respira. O clima extremo molda cada aspecto da vida na Groenlândia. Ventos cortantes vindos do Ártico varrem as planícies de gelo a velocidades que transformam grãos de neve em lâminas. Tormentas aparecem de forma súbita, bloqueando a visão e congelando até mesmo o ar que se respira. O degelo no verão, embora limitado, é imprevisível e pode provocar avalanches de gelo e derretimentos perigosos, especialmente ao longo das bordas das calotas. A geografia da ilha é tão brutal quanto seu clima. Fiordes profundos cortam a costa, lembrando feridas abertas por forças tectônicas milenares. Montanhas rochosas emergem entre geleiras como guardiãs silenciosas de eras perdidas. No norte, onde quase ninguém vive, as paisagens são alienígenas. Campos eternamente congelados, blocos de gelo que rangem e se quebram como trovões, e mares que congelam no inverno e se partem lentamente no verão, liberando icebergs que vagam como fantasmas gelados em direção ao Atlântico Norte. É difícil imaginar vida florescendo em um ambiente tão severo. E, no entanto, ela persiste. A vegetação rasteira do verão, composta por musgos, líquens e arbustos anões, cobre pequenas porções da terra durante poucas semanas ao ano. Animais adaptados, como o boi almiscarado, a raposa do Ártico e o urso polar, vagam pelas terras congeladas com uma resistência quase mítica. Mas é o ser humano, especialmente o povo Inuit, que revela o verdadeiro significado da expressão vidas de aço. Por milênios, os Inuit viveram da caça e da pesca, enfrentando o frio com roupas feitas de pele de foca, abrigos de pedra e neve, e um conhecimento ancestral que permite prever mudanças climáticas apenas observando o céu e o comportamento dos animais. Seu vínculo com o território é espiritual e prático ao mesmo tempo. Eles não apenas sobrevivem, mas compreendem a Groenlândia de dentro para fora como um organismo vivo. Nos tempos modernos, a geografia inóspita da Groenlândia continua impondo limites e desafios. A maioria dos assentamentos está concentrada ao longo da costa oeste, onde o clima é um pouco mais ameno e as águas não congelam o ano todo. Não existem estradas ligando as cidades. O transporte é feito por barcos, aviões ou snowmobiles. Durante tempestades de neve que podem durar dias, comunidades inteiras ficam isoladas, obrigadas a depender dos próprios recursos. A mudança climática vem adicionando novas camadas de complexidade a essa relação já delicada com o ambiente. O derretimento das geleiras, embora revele novas oportunidades de exploração mineral e de pesca, também ameaça estruturas costeiras e modos de vida tradicionais. Além disso, o próprio gelo, que um dia serviu como ponte entre comunidades e meio de caça, torna-se instável, rachando sob o peso de quem o percorre. Mesmo assim, os habitantes da Groenlândia continuam, não como resistência passiva, mas como afirmação corajosa. O frio, que para muitos seria um obstáculo intransponível, tornou-se parte da identidade. A geografia, que parece repelir a vida, é também seu berço. Em cada nevasca enfrentada, em cada noite polar suportada, há uma declaração silenciosa de permanência. Viver na Groenlândia não é apenas enfrentar o gelo, é pertencer a ele. Groenlândia, terras de gelo, vidas de aço. No silêncio gelado da Groenlândia, onde o vento sopra como lâmina e a terra está coberta por um manto branco por quase todo o ano, existe um povo que desafia o impossível. Os Inuit, habitantes originários do Ártico, são herdeiros de uma sabedoria milenar moldada pela adversidade. Sua história não é apenas de sobrevivência, é de pertencimento a um dos ambientes mais hostis do planeta. Há mais de 4.000 anos, os ancestrais dos atuais Inuit migraram do que hoje conhecemos como Sibéria, atravessando o Estreito de Bering e se espalhando por regiões do Canadá, Alasca e, finalmente, a Groenlândia. Hoje, eles compõem a maioria da população groenlandesa, especialmente nas regiões costeiras oeste e norte, vivendo em pequenas comunidades espalhadas por um território vasto e gélido. A cultura Inuit gira em torno de 3 pilares fundamentais: resiliência, comunidade e equilíbrio com a natureza. Em um lugar onde o inverno domina o calendário e a escuridão pode durar meses, a cooperação é essencial.
Cada membro da aldeia tem um papel vital, da pesca ao preparo de alimentos, da construção de abrigos à manutenção de tradições orais. O individualismo cede lugar à coletividade, pois a vida depende disso. Tradicionalmente, os Inuit vivem da caça e da pesca. A foca, o peixe, o narval e o caribu são fontes primárias de alimento, roupas e ferramentas. Nada é desperdiçado. Da pele da foca fazem-se casacos impermeáveis. Do osso do narval, lâminas e utensílios. Da gordura, óleo para aquecimento. As técnicas de caça sobre o gelo e de navegação entre icebergs são transmitidas de geração em geração, muitas vezes por meio de histórias, músicas e rituais. A língua groenlandesa, chamada Kalaalisut, é uma joia da identidade inuit. Rica, descritiva e poética, ela reflete a intimidade que esse povo tem com seu ambiente. Há dezenas de palavras diferentes para tipos de neve, gelo e vento. Um vocabulário nascido da necessidade de descrever com precisão um mundo onde cada detalhe pode significar a diferença entre a vida e a morte. Ao contrário da imagem congelada no tempo, os Inuit da Groenlândia não vivem isolados do mundo moderno. Em cidades como Nuuk, a capital, há escolas, hospitais, universidades e acesso à internet. Jovens Inuit navegam entre dois mundos, o da tradição e o da globalização. Muitos se orgulham de suas raízes, aprendendo a língua dos ancestrais e participando de rituais, mas também usam celulares, consomem música pop e participam da política local. Apesar disso, o equilíbrio entre tradição e modernidade nem sempre é fácil. A pressão por desenvolvimento, os impactos das mudanças climáticas e a influência cultural externa colocam desafios profundos à identidade inuit. A modernização traz benefícios inegáveis, como acesso à saúde e educação, mas também introduz problemas como alcoolismo, desemprego e perda de línguas e costumes. As mudanças no clima afetam diretamente as práticas tradicionais. O gelo marinho, que servia como ponte e plataforma de caça, está se tornando cada vez mais instável. Espécies antes abundantes estão migrando para outras áreas e os ciclos naturais estão mudando. Isso ameaça não só o sustento, mas também a própria cosmovisão inuit, que vê o ser humano como parte de um todo ecológico sagrado. Ao lado dos Inuit, também vivem na Groenlândia dinamarqueses e outros grupos europeus, que chegaram especialmente após a colonização iniciada no século XVIII. A relação entre essas comunidades nem sempre foi harmoniosa. Por muito tempo, políticas coloniais tentaram assimilar os Inuit à cultura dinamarquesa, desvalorizando sua língua e modo de vida. Hoje, há um movimento crescente por reconhecimento e autonomia cultural. Em 2009, a Groenlândia conquistou o governo autônomo, embora ainda faça parte do Reino da Dinamarca. Isso permitiu que os groenlandeses, em sua maioria inuit, assumissem o controle sobre sua terra, recursos naturais e instituições locais. A arte e a espiritualidade também têm papel central na vida inuit. Esculturas em osso, máscaras, danças e cantos expressam sua relação com o mundo natural e os espíritos ancestrais. Muitas dessas expressões culturais são realizadas em festivais comunitários que celebram a passagem das estações, as caçadas bem-sucedidas e os ritos de passagem. Por trás de cada rosto inuit, há histórias de adaptação, coragem e sabedoria antiga. Mesmo diante das dificuldades contemporâneas, os Inuit continuam encontrando caminhos de reconexão com suas raízes, reinventando tradições sem abandoná-las. A Groenlândia, em sua vastidão congelada, é mais do que uma paisagem. É o espelho de um povo que aprendeu a esculpir calor e humanidade no coração do gelo.